Oi, pessoal, tudo bem? Ao longo dessas aulas, a gente está aprendendo a trabalhar, a operar com as derivadas. A gente já viu há duas aulas, né? A gente já viu a regra da derivada da soma, a gente já viu na aula anterior a regra da derivada do produto, da derivada do quociente. Está faltando a gente ver a última regra importante de derivação, que é a regra da cadeia. A regra da cadeia serve para a gente trabalhar com a derivada da composição de funções. Então vamos lá, vamos dar uma olhada, né? Essa é a regra da derivada da composta. Então eu tenho aqui a função f composta com g e eu quero calcular a derivada dessa função. O resultado vai ser a derivada de f calculada em g vezes a derivada de g. Certinho? Você pode pensar assim, né? São duas funções, tem a função de fora e a função de dentro, né? Essa função f bola g é a função f de g. Você vai derivar de fora, f', e vai calcular no ponto das de dentro e vai multiplicar pela derivada da mais interna, que é g, né? A derivada da função g e g'. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo, né? Eu quero saber quanto que é a derivada dessa função x mais 3 elevado ao quadrado. Claro, né? A gente pode resolver sem precisar da regra da cadeia. Basta que você aplique aqui esse produto notável, quadrado da soma, né? Quadrado da soma vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A expressão é x ao quadrado mais 6x mais 9, e a gente consegue calcular facilmente, porque apareceu um polinômio. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 6x é 6 e derivada de 9 é 0. Encontramos, então, a derivada é 2x mais 6. Agora, o que aconteceria se aqui no lugar de 2 a gente tivesse uma expressão, a gente tivesse um valor mais alto, né? Por exemplo, se fosse expoente 5, ou expoente 10, ou expoente 20, né? E aí, o que a gente faria? A gente abriria pelo binômio de Newton, chegaria num polinômio para poder derivar? A gente sabe que dá muito trabalho, né? Deve ter um jeito mais simples de fazer. De fato, né? Existe esse jeito mais simples de fazer, recorrendo à regra da cadeia. Então vamos lá, pessoal. Usando a regra da cadeia, vamos ver como é que fica, né? Então, primeiro de tudo, deixa eu voltar aqui, a gente precisa pensar nessa função x mais 3 ao quadrado como uma composição de funções. Então, a gente vai pensar nessa expressão como uma expressão da forma f bola g, né? Função f de g. Então, a gente pode pensar que a função f, a função mais externa, é a função que eleva ao quadrado, tá? É a função, por exemplo, x ao quadrado, e ela está recebendo como entrada uma função g, que é a função x mais 3, que pega o x e soma 3, tá certo? Então a gente tem aí essas duas funções, né? Primeiro a gente aplica a função g de x, que é igual a x mais 3, depois nessa função a gente aplica a função f, que é x ao quadrado, e olha só o que acontece, aparece exatamente x mais 3 ao quadrado, certinho? Se a gente coloca aqui a função g como argumento da função f, a função g como argumento da função f, vai ficar x mais 3 ao quadrado. Bom, pessoal, para a gente poder usar a regra da cadeia, a gente quer calcular a derivada da composta, a gente vai precisar saber quem é a derivada de f e quem é a derivada de g. Vamos lá, a função f, x ao quadrado, derivada é 2x. A função g, x mais 3, a derivada é igual a 1. Pronto, né? A gente agora já consegue substituir. Eu vou precisar calcular aqui no ponto g de x a derivada de f de linha, né? Então aqui a derivada de f de linha é 2x, só que no lugar do x eu vou trocar por g de x e vou multiplicar pela derivada de g', aliás, pela derivada de g, que é g', que a gente já viu que é 1. Então o resultado vai ser simplesmente 2 vezes o g de x. Ah, mas quem é g de x mesmo? A gente volta aqui e substitui. G de x é x mais 3, vai ficar 2 que multiplica x mais 3 vezes 1, 2 vezes x é 2x e 2 vezes 3 é 6. Certinho, pessoal? Então, no início, a gente, quando vai lidar com essas funções mais complicadas, é bom a gente explicitar quem são as funções que a gente vai usar para formar a composição, né? Quem são as funções f, g, né? Depois, com a prática, a gente vai fazendo isso de forma mais automática, sem precisar escrever tanta coisa. Bom, pessoal, mais um exemplo, né, de aplicação. Repara que agora a gente tem o expoente 4, né? X ao quadrado mais 1 elevado a 4.
Nessa situação, nesse exemplo, ficaria muito ruim a gente tentar fazer sem a regra da cadeia. Ficaria muito ruim a gente tentar abrir aqui essa, essa expressão com o expoente 4, né? Ficaria ruim de fazer. Mas não faz mal, né? A gente pode olhar para essa expressão como uma composição de funções. É x ao quadrado mais 1 elevado a 4. A função f, a função de fora, é a função que eleva a 4. E a função de dentro é a função x ao quadrado mais 1. Bom, a derivada de f, derivada de x à quarta. Você vai passar esse 4 para frente, o expoente vai perder uma unidade, então 4x ao cubo. E a derivada de g, passa esse 2 para frente, 2x, né? A derivada do 1, derivada da constante é zero, não vai influenciar em nada, e a gente substitui nessa regrinha. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que vai ficar. F de linha, 4x ao cubo, só que no lugar do x eu tenho que trocar, olha só, por g de x, eu tenho que calcular a derivada de f no valor de g de x. G de x é x ao quadrado mais 1, substituo, e multiplico por g' de x. Cadê g' de x? É 2x, né, a derivada de x quadrado mais 1. Bom, pessoal, então vai ficar 2 que multiplica 4, 8, né? 8x com esse x de fora, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao cubo. E a gente não precisa abrir essa expressão não, né? Pode deixar desse jeito mesmo, já é o suficiente. Ok, pessoal? Então, esses exemplos, né, a gente viu aí como operar com a regra da cadeia. Né? Vamos ver mais um exemplinho, exemplo 28. Agora eu quero saber a derivada dessa expressão, que a gente tem aqui uma função aqui dentro elevada ao cubo. Né? Observa que agora não basta simplesmente usar a regra da cadeia. A gente já entendeu, né, que a função f é x ao cubo, a função g, né, vai ser essa função mais interna, que é esse quociente de polinômios, só que a gente tem aí um problema, né? A gente tem um problema a mais, que para usar a regra da cadeia a gente vai precisar calcular a derivada de g', né? G' é esse quociente de polinômios. E para a gente calcular a derivada do quociente? E agora, né? Agora a gente vai juntar com o que a gente viu na aula passada, que era aquela regrinha da derivada do quociente. Então a gente vai fazer, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. A gente vai ter que aplicar essa ideia para poder calcular essa derivada. Certinho? E a derivada de x ao cubo, da função x, essa foi fácil de fazer, né? É simplesmente 3 que multiplica x ao quadrado, só que não é x, né? Porque a gente está calculando no valor de g de x. Bom, mas vamos lá, vamos usar a regra do quociente para poder calcular essa derivada. Então vai ficar derivada do numerador, 2 vezes 3, 6x, né? Multiplica pelo denominador, menos o numerador a gente repete, multiplica pela derivada do denominador, que é menos 1, e divide pelo quadrado do denominador. Só fazer essas contas depois, né? Fazendo essas contas com cuidado, a gente chega nessa expressão. Então, a gente conseguiu encontrar o valor que a gente vai substituir, mas só nesse pedacinho, né, da derivada do quociente. Depois a gente tem que juntar, né, com os dois primeiros fatores para encontrar a derivada da cadeia, né, a derivada da composta. Né? Então, substituir aqui a derivada do quociente pela expressão que a gente calculou. Observa que aqui ficou 2 menos x elevado ao quadrado, vezes 2 menos x elevado ao quadrado no denominador, então ficou 2 menos x elevado à quarta. Né? Essa expressão, 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, eu não calculei, deixei assim mesmo, né? Só deixei aqui o 3 indicado, né? E copiei o numerador que aparece aqui em cima, tá bom? A gente não precisa se preocupar em fazer todas essas contas, não. Só deixando assim já é o suficiente, né, para a maioria das aplicações. Ok, pessoal? Então a gente viu, né, a última regra importante de derivação, regra da cadeia. Na verdade, a gente ainda tem aí mais alguma regra, né? A gente vai falar de derivação implícita também nas próximas aulas, mas essas são as mais importantes. Regra da soma, regra do produto, regra do quociente e regra da cadeia. Com isso, a gente consegue lidar aí com a maioria das funções. Certinho, pessoal? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.